estamos de volta na entrevista com ela, Adriane Galisteu. Adriane, Ayrton Senna. A gente não pode deixar de citar o Ayrton Senna, ele foi tão importante na sua vida. Eu conheci você logo após a morte do Ayrton e num momento difícil da sua vida também. Como é que foi o encontro, o primeiro olhar com Ayrton Senna? Nossa, quanto tempo que eu não respondo essa pergunta. Preciso até lembrar aqui, porque, na verdade, eu não esqueço de nada. Eu tenho uma memória muito boa. Mas tem coisas que doem tanto que a gente evita pensar e falar delas sempre. Mas o Ayrton me conheceu, talvez, num dos piores momentos. Foi numa época em que meu irmão estava muito doente. E já faltava... em estágio terminal, não? Ainda não, Ainda mas ele não, estava no auge do vício, sabe assim? Então ele estava super viciado, não conseguia ficar sem droga de jeito nenhum. Ele era um cara doce, mas quando ele não tinha droga, ele ficava super agressivo, apesar de nunca ter encostado a mão na gente, mas ele foi sempre um cara muito difícil, com personalidade muito forte. Então, claro que a gente ficava apavorado, eu, minha mãe, a gente entrava em pânico. Com medo de algum momento, claro, disso ainda acontecer. que nunca tivesse batido, podia ter um momento e podia agredir. Pois é, então a gente tinha muito medo disso. E eu conheci o Ayrton num momento difícil, muito difícil da minha vida. Eu fui trabalhar lá no autódromo, para Shell, me lembro perfeitamente, segurando o guarda-chuva, brava de estar lá, brava, porque eu não queria estar lá de jeito nenhum. Grande Prêmio Brasil. Grande Prêmio Brasil. Não gostava de corrida. Mas pagava bem. Mas pagava bem. Dinheiro então, para quem precisava. Eu brinco até hoje, esse é um lema da minha vida. Onde pinga não seca, minha gente. Sem medo. Sem medo de ser feliz. Onde pinga não seca. Eu falei, tá bom, lá vou eu lá segurar o guarda-chuva, mas eu achava chata a corrida. Então, porque eu gosto de me divertir trabalhando. Então, quando você não está fazendo uma coisa que você não se identifica, ali eu falei, meu Deus, estou aqui só segurando o guarda-chuva. Era a primeira vez que você estava fazendo o Grande Prêmio Brasil? Primeira vez, E aí ele me olhou. Eu não dei a menor bola, sem esnobar o nosso ídolo, mas eu juro que eu não dei a menor bola. No segundo momento, ele me chamou para conversar com ele, e eu falei para ele, a minha avó adora você. Minha avó era muito fã dele, minha avó assistia todas as corridas. Isso já tinha tido olho no olho aí. Já, mas eu nunca imaginei que esse homem podia estar me dando algum tipo de bola. E se tivesse, seria só por uma rapidinha e nada mais, né? Porque ele podia ter a mulher que ele quisesse, até minha mãe ele podia ter. Aliás, eu nunca vi um homem brasileiro que pudesse conquistar tantas mulheres e com tanta timidez, porque ele era um cara muito tímido, muito doce, muito tímido. Então, a gente começou a conversar, mas eu totalmente na minha, profissional, e ele tímido. Mas depois que eu entendi e conheci ele melhor, eu vi que ele não estava tímido, ele estava me cantando mesmo. Só que na época eu não achava isso, nem achava que isso podia acontecer. Ayrton sempre foi uma pessoa tímida, mas... Do jeito dele. Nunca foi expansivo. E quem teve total culpa, entre aspas, dessa situação, né, quem entrou no meio e me ajudou foi o Braga, o doutor Antônio Carlos de Almeida Braga, que era foi grande amigo que dele. Continua sendo o meu anjo da guarda e será sempre, que foi a pessoa que mais me ajudou, que mais me estendeu a mão. Você foi depois da morte do Ayrton para Portugal, eu fui viver na casa dele. E se tem um cara, ele e a Luísa, a esposa dele, ele pode ligar para mim a qualquer hora, do dia, da noite. Só enquanto eu estiver fazendo programa ao vivo é que eu não vou poder largar. Tirando o meu programa ao vivo, eu faço qualquer coisa por eles. Qualquer. Então, eu sou muito grata ao que ele fez. Apesar dele ele foi o primeiro a entrar no meio assim, falou, pô, garotinha, conversa com a Ayrton. Porque ele via que eu conversava e saía de perto. Eu falava, mas eu não tenho muito o que conversar com ele, morrendo de medo daquela situação. E aí passou o Grande Prêmio. No final de semana seguinte, eu trabalhava na Elite. Ele descobriu que eu trabalhava na Elite e foi até lá, pessoalmente. Até lá? Aí eu lembro que as bookers falavam, não é possível. O Ayrton está na porta, tem um carro preto aí na porta e é o Ayrton que está dirigindo e ele está sozinho. E procurando eu gelei. Adriane eu estava lá, Aí eu saí, ele falou, eu queria te convidar para almoçar, nós fomos no rodeio. Eu nem sabia que ele almoçava no rodeio. Falei, gente, como é que ele pode ir no rodeio? Bom, aí a gente conversou bastante, aí eu contei um pouco da minha vida para ele, falei, eu não sou um bom partido para você. Eu preferia ser sua amiga, porque depois, se a gente sair... Primeira vez que eu estou ouvindo essa história, nem eu conheci. Olha que eu te conheço bem, conheci bem o Ayrton, foi meu amigo. E eu falei isso para ele, eu falei, se eu sair só com você, só dar uma saidinha, eu vou perder a chance de ser sua amiga. Eu prefiro que você namore por aí, a gente se divirta, mas eu quero ser sua amiga. Eu gostei de você. E a gente ria muito, porque eu falava umas coisas para ele que eu acho que mulher nenhuma falava. Depois eu pensei, meu Deus, olha o que eu falei para ele, eu perguntei coisas absurdas para ele. E ele foi me respondendo naturalmente e eu fui contando a minha história. Até que ele foi até a minha casa na Lapa, ele conheceu meu irmão, ele conheceu a minha mãe, ele viu como eu vivia. Naquela mesma semana. E ele me pediu em namoro formalmente para minha mãe.
E minha mãe quase caiu da cadeira, né? Porque para ela achava que eu não deveria entrar nessa relação. Ela não apoiou essa relação. Ela falou, você vai sofrer, minha filha. São duas vidas tão diferentes. Você tem uma vida que... Ela talvez tivesse aquela imagem que você tinha antes. Pois talvez ela não queria. Não pense que minha mãe ficou feliz da vida com esse namoro. Ela não ficou feliz da vida com esse namoro. Ela só começou a ficar feliz da vida com esse namoro depois dos 6 meses. Que aí eu fui morar com ele. Aí ela viu que realmente tinha sentido o namoro e que era sério, que não era só uma brincadeira dele comigo. Quanto tempo durou o namoro? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Depois dos primeiros 6 meses, nós fomos morar juntos. E aí, eu tenho certeza que eu emprestei para ele muito da minha jovialidade. Eu tinha 19 anos, né? E ele tinha 33 na época. Então, eu fiz ele rir muito e eu tenho certeza que eu fiz muito bem a ele. Assim como ele fez muito bem a mim. As pessoas duvidam muito dessa relação. Aliás, de uma maneira geral, o ser humano tem uma tendência a duvidar do amor, principalmente de duas situações tão diferentes, né? E de pessoas tão distintas do ponto de vista financeiro, familiar, estrutura de vida. Pois é. E a gente se deu muito bem. Isso você pode perguntar para qualquer amigo do Ayrton. Ele riu como ele nunca riu. Porque eu lembro das histórias e eu me divirto. Porque eu era uma menina. Então, para mim, era tudo uma conquista. Eu me lembro a gente no Grande Prêmio em Mônaco. Um jantar, gente, chique, mas chique, chique mesmo. No Grande Hotel? Todo mundo elegante, Niki Lauda, estavam mulheres espetaculares, eu não tinha roupa para ir, e eu morria de vergonha de falar para ele que eu não tinha roupa para ir, porque eu falava, não, vai que ele pensa que eu tô com ele por causa do dinheiro e me dá um pé na bunda. Não vou querer dinheiro dele, de jeito nenhum. Então eu não deixava ele me comprar um presente, ele não me dava nada. E porque eu não deixava, então ele tinha que armar situações para me dar alguma coisa, porque eu realmente era muito brava, muito mais brava do que eu sou hoje. Eu fui de camisola. Você foi de camisola? Fui com uma camisola longa, preta. E eu achei lindo. Aí eu saí com a camisola, que era da minha mãe, inclusive. Paris, sabe aquelas camisolas de senhora, assim, compridona, que tinha uma renda, que eu me lembro até hoje dessa camisola. De seda. E um rabo de cavalo, sem uma joia, sem nada, óbvio, um salto alto preto, porque toda mulher, mesmo pobre, tem um salto alto preto. Era aquilo que eu tinha. Quando ele me olhou, eu não sei se ele ficou constrangido. Ele começou a rir, eu não sei o que aconteceu, parecia que eu estava vestida de fantasiada. Ele começou a rir, ele falou, não, eu não estou acreditando. Você vai assim? Eu falei, mas dá para perceber que é camisola? Ele falou, bom, eu percebi porque você dormiu com ela ontem. Agora, por que você não me falou? Que você... Eu falei, não, aí eu estou me sentindo tão bem, estava nada. Mas eu queria mostrar para ele que estava ótimo, que eu não estava nem aí, que eu não conhecia ninguém, estava muito bom assim. Eu falei, tá bom assim? Ele falou, bom, vamos. E assim foi? E assim eu fui. No próximo bloco nós vamos continuar a conversar com a Adriane Galisteu e vamos falar desse período pós-Ayrton Senna, depois da morte do nosso herói Ayrton Senna. E você, fique ligado, no próximo bloco nós voltamos na entrevista com ela, Adriane Galisteu. Show Business volta já já. Você sabia que fitas de vídeo, slides e filmes se deterioram com o tempo? Pois é. Para não perder as imagens importantes da sua vida, você deve passar tudo para DVD. Nós, da Aproximar Cinevídeo, somos especializados em conversão de vídeos, filmes, fotos e slides para DVD. E fazemos isso com muito carinho e tecnologia, porque tudo que for importante para você é muito importante para nós. Com vocês, a psicanálise. A culpa é da sua mãe. Não seria bom se tudo fosse assim, direto ao ponto? Chegou o HSBC Direct, o primeiro banco onde você abre conta pela internet e resolve tudo por computador, telefone e caixa eletrônico. Abra sua conta no hsbcdirect.com.br. O banco direto como você. 1 quilo a menos. Um elogio. Um encontro. Sábado de sol. Um gol. Aquele abraço. O presente que você queria. Na vida, você tem muitos motivos para sorrir. Amil Dental. Acesse amil.com.br ou consulte seu corretor. Helicópteros. Treinamentos de alta precisão. Centrais eletrônicas. Escolta de cargas. Monitoração. Segurança executiva. Vigilância 24 horas. E o principal,
preocupação com os mínimos detalhes. Cito, por favor, senhor. Grupo GP. Segurança tem marca.